Olá, estamos de volta com o nosso farol tricolor. É véspera de Bahia e São Paulo. Jogo difícil? Qual é o jogo que é fácil em Campeonato Brasileiro de primeira divisão? O tricolor vem de um resultado fantástico. Meteu 5-1 no Corinthians, lá na Arena do Corinthians, em São Paulo, mas a vida continua. E a concorrência vem se dando bem, hein, Diego? Não é brincadeira, não. Os resultados não foram os melhores. O Bahia voltou ao Z4. A gente vai falar bastante disso e de tudo que cerca esse confronto pela 36ª rodada contra o tricolor paulista. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos nessa. Vamos lá. Pois é, vamos iniciando aqui com aquele pedido de sempre aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, continuem comentando, compartilhando à vontade para a gente seguir nesse trabalho sempre com a ajuda, né, o apoio de vocês. Vou mandar um abraço especial hoje para o meu amigo Nilo, que está morando lá no Acre, mas está aqui em Salvador, talvez vá até para o jogo amanhã, tomara que vá. E que vá de pé quente, que nem da última vez que a gente esteve no estádio, tem muito tempo já, mas foi no Bahia 4, Goiás 2, Série B de 2016, gol olímpico de Juninho, aquele momento de retomada do Bahia no segundo turno, e foi um resultado importante que a gente espera que aconteça também amanhã esse triunfo contra o São Paulo para a gente sair, ou pelo menos ficar mais confortável nessa tabela, pai. É verdade, é verdade. É a 36ª rodada de um campeonato difícil para se chegar ao campeão e difícil para a consolidação das que ficam na primeira divisão. Corinthians e América de Minas já deram adeus. O Coritiba, Goiás está. Eu falei o quê? Coritiba. Você falou Eu falei o quê? Corinthians. Então, desculpe, corintiano. Coritiba e América de Minas já deram adeus. O Goiás finaliza com bye-bye, com tchau, ainda mais depois desse resultado, perdendo no último minuto do acréscimo contra o Cruzeiro. Um joguinho feio, um joguinho fraco de duas equipes que mostraram quase nada de futebol. Mas o Cruzeiro ganhou e a essa altura o que vale é o resultado, Diego. Ah, com certeza. Tomara que a gente ganhe esse resultado de qualquer maneira amanhã. Se for jogando bem, melhor ainda, mas também se for no sufoco, que venham os 3 pontos. Vamos dar aquela olhada na classificação, pai, que é sempre É bom, importante para a gente ver sempre. a situação. Só pincelando lá em cima, o bicho pegando geral aí, Palmeiras e Flamengo empatados em número de pontos, Botafogo em queda livre, mas ainda ali também, matematicamente, assim, na disputa, apesar da moral ter caído muito, e o Atlético, que deu uma chegada ali com esses dois triunfos e tá com chances ainda de título, pai. É verdade, o Botafogo está meio naquela de bêbado, quer subir a ladeira, uma ladeira difícil, vai aos trancos e barrancos, vai aos solavancos, que a Associação dos Bêbados não me critique, mas é bem o que eu vejo, o bêbado subindo a ladeira, mamado, totalmente mamado, uma ladeira íngreme, desculpem, mas a situação continua difícil, continua difícil. Mas, no fim, vem se desenhando aquilo que ocorre no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O título vai ficar entre o Palmeiras e o Flamengo. Está vendo aí? Provavelmente é verdade. O Botafogo tava parecendo que ia quebrar as bancas de aposta, né? Mas no É, fim das contas, temos os dois times que têm dominado o campeonato nos últimos anos, com aquela participação também do Atlético Mineiro, que tá na briga, né? também, também. E aí, mas o Palmeiras e o Flamengo realmente têm sido os times indiscutivelmente mais sólidos do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Eu puxei aí, pai, agora do 10º para baixo, que é o 10º é exatamente nosso adversário, São Paulo. Eu, Isso. particularmente, torci muito para o São Paulo ganhar do Cuiabá. Nós. Porque o São Paulo viria para cá livre, cumprindo tabela e sem necessidade de pontuar para se livrar. Só que o São Paulo Sem ainda dúvida. não está totalmente livre, né? E aí é É, mais provável que venha aqui para tentar pelo menos um ponto, que logicamente não é tão bom para o Bahia que precisa desesperadamente do resultado, né, pai? é verdade, um resultado que o Bahia tem que fazer um jogo inteligente. Não adianta ir na pilha
de que está jogando em casa e vai fazer 3 pontos. Tem que ser um jogo inteligente. Aquele jogo do tabuleiro de xadrez. Se tiver empatado até os 15, que garanta o empate até os 30, fecha o primeiro tempo do empate, sempre tentando o resultado. Mas não pode se abrir notadamente, porque a defesa do Bahia é sempre um risco para o tricolor. Então, é um jogo que tem que ser estudado. A essa altura, faço um ponto de segmento e parabenizo, já fizemos isso no pós-jogo, de Bahia 5, Corinthians 1. Parabenizo o Rogério Ceni e sua comissão técnica. O 5-1 que o Bahia meteu no Corinthians, lá na arena do Corinthians, na capital paulista, grande mérito, grande destaque, os parabéns para toda a comissão técnica e Rogério Ceni, que estudaram, que bolaram um esquema de jogo e trouxe um resultado fantástico para o Bahia. Já pensou se o Bahia não ganha aquele jogo? Como Nossa, é que verdade. entraria para essa partida de amanhã contra o São Paulo aqui na Fonte Nova, Diego? Aí é que o desespero ia ser maior. Passando ali Total. pelo São Paulo, tem todo mundo ali que É, não está livre ainda, né? Mas que, é por verdade. exemplo, o Internacional venceu, né? E praticamente já encaminhou assim a sua permanência. Claro, ainda precisa de alguns pontinhos talvez, mas aí o Fortaleza que empatou, né? O Fortaleza vem numa sequência horrorosa, não sei nem quando foi o último jogo que o Fortaleza ganhou. E aí vem o Cruzeiro que ontem conseguiu aquele resultado que a gente lamenta muito, né? Já nos acréscimos contra o Goiás, um jogo horroroso. Eu fiquei assistindo para secar o Cruzeiro e não deu certo, né? O Corinthians que foi derrotado e continua na briga. E Nós, aí vem nós. Santos, Vasco da Gama, que são os mais próximos do Bahia, e o nosso tricolor ali abrindo o Z4, mais a 1 ponto do Vasco, a 2 do Santos, a 3 de Corinthians e Cruzeiro, com chances reais de sair caso vença o jogo. Chances reais, não, eu diria, a gente tem que falar de outro jeito. Chances matemáticas, já que o Vasco, não é chance, não, é certeza matemática, para ser mais preciso. O Vasco vai enfrentar o Corinthians daqui a pouco, inclusive a gente está gravando aqui às 8h30 da noite, mais É, ou menos, dessa terça-feira, e daqui a pouco tem Vasco e Corinthians. E aconteça o que acontecer nesse jogo, o Bahia ganhando ultrapassará um dos dois. Então, o Bahia vencendo terminará a rodada fora do Z4, pai. Aí lá embaixo, só para fechar, Curitiba e América matematicamente rebaixados e o Goiás naqueles 99,999 ainda tem chances, mas matematicamente também é alguma chance, mas faticamente, né, digamos assim, já na Série B, pai. os times nas cores verde e branca, já na segunda divisão, tá aí o Curitiba, já está por lá. O América de Minas também, sendo que o América de Minas não é verde e branco, é verde e preto, mas tem branco também nas suas cores, os times verdes, no caso. E agora o Goiás paquerando fortemente essa segunda divisão do futebol brasileiro. Uma coisa é certa, e eu falei aqui alguns programas anteriores do nosso Farol Tricolor. Da agora em diante, trate de ganhar. Não fique olhando se o outro perdeu, se o outro empatou. Claro, é para olhar também, ou até olhar, mas fundamentalmente tratar de ganhar. Porque depois de um resultado estupendo do Bahia, fantástico, contra o Corinthians, histórico, meteu 5-1 lá em São Paulo, na capital paulista, era para se pensar, bom, agora o Bahia está no céu de brigadeiro, está naquela de tranquilidade absoluta. De jeito algum, o risco continua e faz um jogo difícil contra um adversário que costuma chegar junto. O São Paulo tem muito de empate nos seus jogos, tanto que na última partida, essa anterior ao jogo do Bahia, empatou em casa com o Cuiabá, tendo ótimas chances, mas há uma trava, né, nesse time do São Paulo, há uma coisa travada nesse jogo e se não for alguma jogada individual, a situação do tricolor paulista fica difícil no jogo. Tomara que amanhã fique mais difícil ainda. E perca. É verdade. Passando aí pelos jogos, tá com o Henrinho aí, né? O Vasco enfrenta o Corinthians hoje e aí sim os jogos de amanhã e ali no final também um jogo da quinta-feira, mas que já pouco interessa, mas o de hoje interessa muitíssimo. O Vasco enfrenta o Corinthians. Amanhã temos Santos e Fluminense, jogo que também interessa bastante, porque o Muito. Santos está apenas 2 pontos à frente do Bahia, vai pegar o Fluminense meramente cumprindo tabela, mas tomara que cumpra bem
e pelo menos tire um pontinho dos 2 pontinhos do Santos, que ajudaria bastante. Flamengo e Galo, olha aí o jogo decisivo aí para a parte ali de Que cima da jogo, hein? tabela. Bahia e Que São jogo. Paulo, claro, nosso destaque maior sempre. Curitiba já não interessa, América Mineiro já não interessa, Goiás pouco interessa, eu diria, né? E aí tem ali Cruzeiro e Atlético Paranaense e o próprio Bragantino e Fortaleza, porque o Fortaleza não está livre se perder esse jogo do Bragantino, que é um resultado bem possível, né? Afinal o Bragantino ainda Sim, tenta ali uma vaga direta na Libertadores. O Fortaleza pode entrar de vez nessa briga aí dos desesperados, né, pai? verdade. A gente sabe que um co-irmão nordestino, um time muito simpático, as mesmas cores do Bahia, toda essa coisa. Mas há algum tempo também a gente fala que o Fortaleza tem um senhor treinador. Eu não sei se esse time do tricolor cearense estivesse na mão de outro técnico, estaria com essa campanha. O Vojvoda realmente conseguiu arrumar o time, conseguiu entrosar o time e, para mim, chegou a um certo limite. A do Fortaleza agora é lutar para se manter na primeira divisão. O que há 4 rodadas, 5 passadas, parecia que nem aconteceria essa hipótese. Mas o Fortaleza tem um time com jogadores médios, um time que já mostra desgaste, inclusive físico, dos jogadores mais veteranos. Continua bem, continua na luta, graças a um senhor técnico de futebol e ao entrosamento da equipe. Esse time do Fortaleza já joga junto há algum tempo, há determinadas variações, mas, por exemplo, dos últimos jogos, mostrou limitação incrível de marcação e um time que apresenta desgaste físico visível. O Fortaleza não ganhou nenhum jogo desde a final da Não, Copa Sul-Americana, por isso voltou a essa situação de grande risco, né? Coisa que no campeonato ninguém imaginava pelo início impressionante que fez ali lutando por vaga na Libertadores, coisa que conseguiu nos 2 últimos anos, inclusive. Pai, eu tenho isso. aqui para compartilhar com os amigos um corte da entrevista de Rogério Ceni, você inclusive que me indicou essa parte, em que ele fala sobre o esquema diferente no jogo contra o Corinthians e as perspectivas para o próximo jogo. Faz alguns comentários também sobre o Luciano Juba, porque assim foi perguntado. Vamos dar uma olhada nesse corte? É bom, vamos acompanhar que é interessante. Vamos nessa. Bahia viu que O sistema ofensivo foi bem como um todo, né? Afinal, 5 gols marcados. Só que hoje a gente não teve o Everaldo, né? Artilheiro da equipe no ano. Como é isso? Ele volta para a equipe, é uma situação de jogo. Você gostou do que viu sem o 9 e hoje? É tendência que possa aparecer em outros momentos. E aproveitando já, eu queria que você falasse também de um outro jogador, do Luciano Juba, que eu acho que ele vem se soltando cada vez mais, vem se adaptando cada vez mais à primeira divisão. Queria que você falasse um pouco da escolha dele e desse momento que ele vive. eu gostei muito do jogo de hoje, do que a gente fez, mas gosto muito também quando a gente joga com o Everaldo de referência. São escolhas difíceis, o Everaldo está treinando normalmente, vai estar junto com a gente, nós vamos ter tempo amanhã, que é um dia de folga, para analisar o São Paulo, observar também domingo São Paulo. O São Paulo vem mexendo muito, né, no time a cada jogo, é um time mais difícil, mais imprevisível na sua escalação a cada jogo. E nós vamos tentar usar, se preocupar principalmente com o Bahia e usar o que a gente tem de melhor. Vamos decidir entre domingo, segunda-feira, no máximo segunda-feira, para o treino de segunda-feira já ter uma base definida para o jogo contra o São Paulo. Com relação ao Juba, pelo fato da gente ter jogado hoje fora de casa com 3 zagueiros, né, praticamente, o Rezende fazendo essa função, eu achei que ele se adequava melhor à função. Talvez se fosse uma linha de 4, o Camilo teria começado o jogo, né, o que pode acontecer no próximo contra o São Paulo. Mas dentro do que eu precisava com Biel e ter mais um jogador para dar essa velocidade, já que eu não tinha 9, né? E o Cauli tendo mais liberdade, eu achei que o Juba se encaixava melhor no jogo de hoje. Fez coisas boas, preciso melhorar, ainda cansa um pouco, eu acho que é um outro ritmo. Ele também fica um pouco ansioso, mas fez o melhor que ele podia. E é isso que a gente quer, que cada um deixe seu melhor em campo. Pois é, Rogério deixando em aberto a escalação para o próximo jogo. Foi perguntado diretamente por Everaldo. E ele disse que Everaldo
ele tá treinando normalmente e vão contar com ele para o próximo jogo. Então, não é garantido que ele repita o time, apesar do grande sucesso contra o Corinthians. E também chama atenção essa questão de Luciano Juba. Ele disse que a circunstância de jogo favorecia Luciano Juba, porque Rezende jogou praticamente de zagueiro, como a gente destacou aqui no pós-jogo. E aí ele achou que a característica de Luciano Juba era melhor do que a de Cândido, por exemplo. Mas ele falou ali que Juba teve momentos bons, teve momentos ruins, fazendo sempre umas ressalvas, coisa que você já tinha chamado a atenção, né, pai? Dessas opiniões de Rogério sobre Luciano Juba. E aí, o que é que você tem a dizer sobre essa fala de Ceni em geral? É verdade. O Rogério Ceni, como disse, toda a sua comissão técnica tem todos os méritos, claro, e a equipe que ele botou em campo, os jogadores. Desse resultado fantástico, não adianta procurar defeito em Bahia 5, Corinthians 1, jogo lá em São Paulo. Se fosse na Fonte Nova, já seria fantástico, todos os méritos. Mas eu não vejo o Rogério Ceni, viu, Rogério? Eu acho que você é um profissional sério, um cara que trabalha mesmo, um profissional que ainda está chegando ao nível de primeiras prateleiras do futebol brasileiro. Você ainda está aí pela terceira, começando realmente bem, mas ainda não é o técnico de ponta do futebol brasileiro. Ainda não é. Tem tudo para chegar a isso. Mas eu não vejo você, Rogério Ceni, tendo a mesma boa vontade com o Juba, como tem, por exemplo, com o Everaldo. Não vejo. Não vejo, por exemplo, você dizer, não, tomamos um gol numa falha do Gilberto. Você não destaca isso. Há alguma trava sua em relação ao Juba. Não sei se é o apelido, não sei se é alguma coisa que lhe incomoda. Eu acho que esses vídeos que você pede e que a assessoria do Bahia presta um trabalho fabuloso também, um deles você devia pedir do jogo Sport Bahia, quando o Bahia foi humilhado pelo Sport, no comando de Juba. Porque com aquele jogo, por exemplo, contra esse time que está aí, com algumas variações para os dias de hoje, ele deu um show de bola. Coisa que eu não vejo esses que você louva tanto. Nada contra a sua opinião, eu respeito. Eu só acho uma discrepância, uma distorção, alguma coisa como um descompasso, é a melhor expressão, entre as suas observações em relação ao Luciano Juba e em relação a outros jogadores. Por exemplo, Everaldo. Eu não tenho essa opinião que a maioria da torcida apresenta, que eu acho que Everaldo é válido e, para o momento aí, tem o seu lugar. Então, é bem por aí. Eu acho que há uma cobrança, há uma insatisfação em relação a coisas que você não observa. Primeiro gol do Bahia contra o Corinthians, um belíssimo trabalho de Luciano Juba. Bateu um escanteio na cabeça do Rezende. Rezende. O segundo lance, ele começa a triangulação que dá origem ao 2-0 que o Bahia fez do Corinthians. Bom, quer mais o quê, meu filho? Ele é lateral esquerdo. Hoje em dia, ele é um lateral esquerdo readaptando-se à posição, porque ele começou aí, mas vinha jogando de ponta esquerda. Eu não vejo essa observação. Quando é um jogador aí, não, é porque você estava assim, agora está. Alivie, como diria aquele fabricante de bebida. Aprecie com moderação. Eu acho que você se dá melhor para ser mais justo com o seu jogador. É verdade. Vamos dar uma olhada na escalação do Bahia, então, pai? Eu fiz assim, ó, as projeções. Eu coloquei primeiro o mesmo time que o Bahia enfrentou o Corinthians, com o grande resultado que teve, só que eu, assim, por uma questão de assim, desejo pessoal, de vontade pessoal, eu substituí a dupla de zaga por Gabriel pela direita, David Duarte pela esquerda. Deixa eu compartilhar com você também, já ia me passando, né? Coloquei Gabriel pela direita, David Duarte pela esquerda e Rezende. Perdão, David Duarte pelo centro e Rezende pela esquerda. Deixa eu só compartilhar contigo a imagem. À frente dele, aí eu coloquei o Rezende como zagueiro, né, pela esquerda, que foi muito mais próximo do que ele jogou. E à frente dele, Gilberto e Juba como alas. Acevedo e Iago, mantendo Iago, que afinal foi titular do jogo. Tassiano ali pela direita um pouco mais à frente. E mais à frente ainda Biel e Cauli ali do meio para a esquerda, se movimentando bastante, como fizeram no último jogo. Então foi essa a escalação do último jogo.
E eu, assim, coloquei essa pimentinha de mudar a zaga, já que é uma queixa frequente, tanto nossa quanto do torcedor tricolor, pelos erros que têm sido cometidos, apesar de, é bom falar, o erro crasso mesmo no último jogo ter sido de Gilberto, lateral esquerdo, naquela saída de bola inacreditável em que ele entregou o Gilberto, gol. lateral direito. Lateral direito, perdão. Agora, tem uma outra possibilidade, deixa eu jogar aqui e vou passar para você também, que é essa possibilidade mais Rogério Cínica, mais tradicional do que Rogério vem fazendo, que é essa formação em que voltariam, claro, coloquei a dupla de zaga aí que ele costuma usar, que é Canives e Vitor Hugo, e aí voltaria na esquerda Camilo Cândido, voltariam no meio de campo Rezende, e aí eu não sei se é Acevedo ou Iago, tomara que Acevedo, porque Iago, ainda que tenha jogado bem, Acevedo tem se destacado impressionantemente nos jogos, tem razão nenhuma para sair, espero que pelo menos essa ele não invente. E aí na frente seriam Tassiano, Cauli, Biel e Everaldo. Ele voltando com Everaldo, que eu acho que é uma possibilidade grande também de acontecer. Inclusive, ele tratou disso na entrevista, conforme vimos. O que é que você acha? Eu sei que é palpite, mas o que é que você acha que vai acontecer aí com o Rogério Ceni nesse jogo, pai? Bom, para mim, a lógica era manter que quem vem trabalhando com o Bahia já há algum tempo, como o Rogério Ceni vem, com as observações que ele tem, sua comissão técnica, que é estudiosa, que é criteriosa, nem por isso deixa de errar, ele bem acompanha e sabe o que é o Bahia, o que vem sendo o Bahia nesse campeonato. Depois de meter 5-1 no Corinthians lá, qual é a lógica? Manter aqui. É outro adversário? Sim, meu filho, mas que outro adversário é esse? São Paulo vem um empate dentro de casa contra o Cuiabá e vocês assistiram, vocês na comissão técnica, o Rogério Ceni e todo mundo que trabalha no futebol do Bahia. A lógica é manter essa aqui. Indiscutivelmente manter essa aqui. Mas, sejamos justos. Ele, observando a ideia de Rogério Ceni, ele vai botar Camilo Cândido na direita, na hora, e vai mandar para o campo Everaldo no ataque do Bahia. Camilo Cândido ele vai tirar a Juba. Está na cara que ele vai tirar a Juba. Tenho certeza disso. Certeza não, mas é meu palpite. Meu palpite. Usar a expressão melhor. Usar melhores palavras do que eu estou pensando. E na frente ele vai botar Everaldo, que disse que está treinando, que Everaldo não jogou, suspenso, mas que é isso, um jogador isso e aquilo. Aí vem, ao botar Everaldo, Camilo Cândido entra, sai Juba. Isso ele vai fazer. E aí fica essa defesa fraca, com as falhas do Gilberto, com esse miolo de zaga de bobeira e com o Cândido, que é bom jogador, principalmente quando ele atravessa o meio de campo e vai para o ataque, e é um jogador limitado quando é do meio de campo para trás, do meio de campo para trás, do meio de campo para a nossa defesa. Isso ele vai fazer. Bom, aí a substituição, indiscutivelmente, ele vai fazer. Quem é que vai sair para ele botar Everaldo? Provavelmente Biel. Provavelmente Biel. É o que eu penso dos outros, porque ele não vai mexer. Se ele tira Acevedo, ele vai passar um atestado. Vai passar um atestado das suas preferências. Porque alguns outros jogadores, ele não faz aquela observação crítica, como eu disse, faz em relação ao jogo. Não faz isso em relação ao Iago, não faz isso em relação à zaga, não faz isso em relação ao Gilberto. Mas, para mim, é isso, Diego. É o time que jogou entrando com Camilo Cândido na esquerda da defesa, lateral esquerdo, e Everaldo no ataque. Para mim, é esse o time que ele manda para cá. Eu não acredito que ele vai tirar Biel, não, viu? Que não seria o meu time. Seria o meu time. Meu time seria esse que jogou contra o Corinthians. Aí tem que ver a condição física de cada um, se tem um melhor do que o outro e tal. Vou na sua ideia. De repente, podia aproveitar Iago no banco e manter esse time. Tiraria Iago e botava esse time que está aí. Mas eu acho que ele não tira Biel, não. Eu acho que você falou assim que tirar Acevedo seria passar um atestado. Eu acho que tirar Biel também seria. Mas não duvido que ele faça isso pelo histórico. Estou dizendo que ele trocaria um atacante por outro. Entendi. Um defensor por outro e um atacante por outro. Que outro ele tiraria? Cauli, jamais. Jamais. Eu acho que ele tira Iago mesmo. E outro ele tiraria? Tassiano? Não. O problema é que
O problema é que ele não é louco de tirar Tassiano do time. É. Eu acho que ele tira Iago, apesar das convicções dele em relação a Iago já vinha jogando no banco. Eu não acredito que ele tire Biel, não, pelo amor de Deus, né, Rogério? Tirar Não é para Biel tirar. do Não jogo, é para tomara tirar. que não. Eu só estou dizendo que na cabeça de um profissional conservador como ele é, tira um lateral esquerdo e coloca o outro. Dizendo, inclusive, que o que ele tirou da lateral esquerda, vem jogando de lateral esquerdo, que é o jogo. Tira o atacante e bota outro. Tiraria quem sendo atacante? Biel. Eu jamais tiraria Biel, ainda mais como o São Paulo. Biel é um jogador de velocidade, essa defesa do São Paulo, já com algum jogador veterano, meio cintura dura, principalmente do lado de campo. Eu não tiraria Biel, não, mas me ocorre, vem esse palpite que ele pode fazer isso. Certo. Coloquei aí por fim a escalação que a gente imagina também que seria a melhor de repetição do esquema tático, né? Esse time móvel, esse time que ocupou o meio de campo e dominou o Corinthians. Deixa eu só dar uma olhada rapidinho aqui na projeção de São Paulo, pai. Tá aí Só uma um projeção minutinho, de. Diga. só um minutinho. Lembrando que o Bahia chega para esse jogo com 2 triunfos dos seus últimos jogos, 5. Um empate e 2 derrotas. Do São Paulo vem de 2 triunfos, 2 empates e 1 derrota. Então, observe que o caminho está meio parecido. Tomara que esse caminho parecido não seja de empate, seja de triunfo tricolor por 1-0 no mínimo. Tricolor baiano. Mas, ó, Tricolor baiano. aí tem a projeção de escalação do São Paulo, né? Do Globoesporte.com, com Rafael, goleiro, Rafinha, que você falou, um jogador veterano ali, exatamente na posição que Biel costuma jogar. Não é? Beraldo e Arboleda, que é uma boa zaga central, diga-se de passagem. Sim, Caio Paulista. sim. Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo. E aí tá uma projeção ainda de notícia de mais cedo, que é com Rames Rodrigues, mas Rames Rodrigues parece que foi vetado, notícia de agora à noite. Então provavelmente jogará o Wellington Rato, Luciano e Lucas. É um time perigoso, mas eu espero que jogue do jeito que eu vi contra o Cuiabá, um time sem muita convicção, eu diria isso. E espero que o Bahia, com a força que demonstrou contra o Corinthians, ele domine essa partida e consiga o resultado positivo, pai. Também espero que sim, também espero que sim. Eu espero também que o Rogério Ceni, que tem o São Paulo como sua marca de vida esportiva, de vida profissional do futebol, não queira fazer algum tipo de situação mais arriscada. Olho desse Luciano, que é um atacante indiscutivelmente perigoso, e é jogar o jogo, partir para cima. É o que eu disse, não adianta querer fazer 1-0 com 1 minuto de jogo. Tomara que consiga. Logo cedo fez um gol em cima do Corinthians. Mas jogando em casa, muitas vezes, o time se apofa. E o Bahia não pode fazer isso. O empate não é bom resultado, mas perder pode ser um arraso. Tem que ser um jogo inteligente. É isso aí. Fala um pouquinho da arbitragem, pai, que você tem a informação sobre a arbitragem, para a gente depois encerrar com o vídeo de Rogério Ceni, que viralizou aí no pós-jogo, chamou a atenção da galera. Espero que esse seja mesmo o espírito. Mas diga um pouquinho sobre a arbitragem. A arbitragem é catarinense, no apito Braulio da Silva Machado, que é FIFA, assistido por Alex dos Santos e Tiago Americano Labes, são todos de Santa Catarina. Para fechar um trabalho com profissionais do Sul, Daniel Nobre, FIFA Rio Grande do Sul, estará no VAR. Um outro detalhe é que o Bahia faz seu próximo jogo contra o América de Minas, e esse América de Minas pode ser o Cruzeiro. Pode estar jogando pelo América de Minas e pelo Cruzeiro, um jogo dificílimo. O último é contra o Galo. E vamos ver se vai ter aquele lance de troca de mando de campo que devia ser proibido pela CBF. Notadamente nas rodadas finais, nas 5 últimas rodadas, a não ser um problema sério em alguma coisa, em algum estádio, inundação, problema mais sério. Mas vamos ver se vai ter aquela de não usar o mando de campo original na fase de chegada, na reta de chegada desse brasileiro. Mas vamos com o Rogério Ceni. Vamos falar, vamos pedir mais uma vez só que o pessoal se inscreva, né? Curta o vídeo, ative as notificações. Vamos fazer essa parte de Rogério Ceni, que é aquele vídeo motivacional divulgado nos bastidores pelo Bahia e que dá aquele ânimo, porque essa foi a diferença que a gente destacou desde o início do Rogério Ceni, que era a mentalidade. O Rogério realmente tem uma mentalidade vencedora, uma mentalidade diferente dos últimos treinadores que estiveram por aqui.
mas está precisando fazer alguns ajustezinhos táticos para essa mentalidade poder se presenciar, né? Essa prevalecer e fazer o Bahia conseguir os resultados que a gente espera. Mas vamos ver o que o Rogério Ceni falou no vestiário, no pós-jogo, que realmente arrepiou a nação tricolor aí. O que aconteceu, vocês têm que acreditar que isso é capacidade e fruto do trabalho de vocês. O dia que vocês acreditarem, no momento que vocês acreditarem que vocês podem sempre fazer isso e se dedicarem, vocês vão conseguir. Outra coisa, nós ganhamos, nós saímos da zona de rebaixamento hoje. E nós saímos, eu não quero mais voltar. Isso é isso. Eu tenho certeza que vocês também não. E nós vamos buscar os triunfos que faltam. Ok? Mas do mesmo jeito, sendo firme, comemorar, perfeito. Mas quando chegar domingo, nós vamos trabalhar de novo. Nós vamos se preparar de novo. Sabe por quê? Existe o que tem medo, não tem? Existe o da porra do pânico, é isso? É isso. E existe o que mais? O cagaço. Existe a porra da coragem. É isso, cara. Querer sair do É isso aí, não tem nem mais o que falar. Esse é o espírito. E bora Bahia ganhar de novo do São Paulo pra gente se afastar ainda mais desse risco. Bora Bahia! Bora Bahia, jogo difícil, mas dá para ganhar. Vamos lá, bora Bahia. Pós-jogo amanhã, no máximo na quinta-feira pela manhã, mas vamos ver se a gente já faz amanhã. Com fé em Deus, comemorando mais 3 pontos pro Bahia. Vamos nessa, obrigado a todos e bora Bahia! Bora Bahia!